Dando continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo há um bom tempo já da primeira carta de Pedro, estudos estes que você tem à disposição no nosso YouTube, você pode acessá-los e ali descobrir algumas coisas que estamos destrinchando paulatinamente para que você possa conhecer mais da palavra. Nesta oportunidade, nós vamos trabalhar o capítulo da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Uma outra versão diz assim: a ele, sem terdes visto, vós o amais, ainda que não o estejais vendo agora, mas crendo nele, vós estáis alegres com júbilo indescritível e glorioso. Essa é uma situação interessante porque no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 29, Jesus traz uma palavra a um dos discípulos, dizendo assim: disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Embora os apóstolos o tivessem visto, eles agora deixaram de conhecê-lo meramente na sua condição carnal, na sua condição existencial como ser humano caminhante na história. Quando ele se refere a agora, ele está dizendo no presente estado, em contraste com o estado futuro, quando os crentes verão o seu rosto, todos verão o seu rosto. Ora, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele também traz uma informação que para nós é muito preciosa, quando diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa condição de não ver, mas amar, nesta epístola foi dirigida àqueles que eram estrangeiros e dispersos no exterior, por todas as regiões. Pedro informa isso no seu capítulo 1, versículo 1, forasteiros e peregrinos. E é evidente que eles não tinham visto pessoalmente o Senhor Jesus. No entanto, eles ouviram falar do seu caráter, sua pregação, seu sacrifício pelo pecado, sua ressurreição e ascensão e aprenderam a amá-lo. É possível alguém amar, ou é possível que amemos alguém a quem não tenhamos visto? Assim, podemos amar a Deus a quem nenhum olho viu. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20, encontramos o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Portanto, amar um benfeitor de quem recebemos benefícios importantes a quem nunca vimos, esta é uma expressão que vai além da nossa primeira capacidade de compreensão. Podemos, no entanto, amar o caráter de alguém que nunca vimos e de quem nunca recebemos nenhum favor particular. Podemos amar a sua retidão, o seu patriotismo, a sua benignidade como representantes para nós. Poderíamos amá-lo ainda mais se nos familiarizássemos pessoalmente com ele e se recebermos favores importantes deles. Mas é impossível sentir uma forte admiração por esse personagem em si.
mas também que pode ser um amor muito puro que temos por alguém que nunca vimos. Pode ser baseado na simples existência de caráter. E nesse caso, há a menor chance de qualquer mistura de egoísmo ou emoção imprópria de qualquer tipo. O que Cristo fez por nós foi mais do que suficiente para que o amemos profundamente. Ele morreu por nós para redimir nossas almas. Lucas, no capítulo 9, versículo 56, a primeira parte, diz assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Podemos também amar um amigo de maneira tão real e forte quando ele está ausente como quando ele está conosco. O vasto oceano que rola entre nós e uma criança não diminui o ardor de nossa afeição por ele. E o amigo cristão que foi para o céu, podemos amar não menos do que quando ele se sentou conosco à beira do fogo no momento de refeição, no momento de compartilhamento. O Salmo 130, versículos 6 a 8, diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Este é o nosso relacionamento com o Senhor. Apesar de não o termos visto, nós o amamos. Milhões, até centenas de milhões foram levados a amar o Senhor, a quem nunca viram. Eles viram não com o olho físico, mas com o olho da fé. A beleza inimitável do seu caráter, e foram levados a amá-lo com um ardor de afeto que nunca tiveram por nenhuma outra pessoa. Enfim, há todas as razões pelas quais podemos amá-lo. O seu caráter infinitamente adorável. Ele fez mais por nós do que qualquer outro que já viveu entre os homens. Mas essa expressão, a quem não viu ou a quem ainda não viu, estabelece duas coisas. Primeiro, que eles amavam a Cristo a quem não tinham visto. Segundo, que criam naquele que não haviam visto. Mas o primeiro surge do segundo, pois a causa do amor é a fé, não apenas porque o conhecimento daquelas bênçãos que Cristo nos concede nos leva a amá-lo, mas porque ele nos oferece a felicidade perfeita e ainda assim nos atrai para si. Ele então elogia os judeus, porque eles creram em Cristo a quem não viram, para que pudessem saber que a natureza da fé é concordar com as bênçãos que são ocultadas aos nossos olhos. De fato, eles haviam dado alguma prova disto, embora ele preferisse dirigir o que deveria ser feito elogiando os judeus. A primeira cláusula de ordem é que a fé não deve ser medida pela vista. Pois quando a vida do cristão é aparentemente miserável, eles instantaneamente fracassam, não sendo sua felicidade dependente da esperança. A fé, de fato, também tem seus olhos, mas eles são os que penetram no reino invisível de Deus e se contentam com o espelho da palavra, pois é a demonstração de coisas invisíveis, como é dito em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Portanto,
É verdade o dizer de Paulo, quando na segunda carta aos Coríntios, ele assim expressa no capítulo 5, versículos 6 e 7. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A segunda cláusula é que a fé não é uma noção fria, mas que inflama os nossos corações o amor a Cristo. Pois a fé não se apega a Deus de maneira confusa e implícita, mas tem Cristo como seu objetivo. Além disso, ela não se apega ao nome nu de Cristo ou à sua essência nua, mas diz respeito ao que Ele é para nós e que bênçãos efetivamente Ele nos traz. Pois não pode ser senão que as afeições do homem sejam levadas para lá, onde está a sua felicidade, segundo o que está escrito em Mateus 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele sempre vive para interceder por nós no céu. Ele está empregado na preparação de mansões de descanso para nós nos céus. E Ele virá e nos levará para si, para que possamos estar com Ele para sempre. Esse Salvador deve ser amado e será amado por aqueles que nele crerem. Os apegos mais fortes que já existiram na terra foram para este Salvador invisível. Havia um amor por ele mais forte do que o pai, a mãe, a esposa, a irmã, o lar ou o próprio país. Tem sido tão forte que milhares estão dispostos, por causa disto, suportar até a tortura. Tem sido tão forte que milhares de jovens das melhores mentes e das mais lisonjeiras perspectivas de distinção estão dispostos a deixar o conforto de uma terra civilizada e ir entre os pagãos a contar-lhes a história de uma vida e morte do Salvador. Tem sido tão forte que multidões inumeráveis anseiam mais do que tem por todas as outras coisas, que possam vê-lo, estar com ele e permanecer com ele para todo sempre. Esta expressão em que, embora não vendo agora, ainda crendo, significa que ele está agora no céu e aos olhos mortais agora invisível, como seu Pai. A fé nele é a fonte da nossa alegria. Torna as coisas invisíveis reais e permite-nos sentir e agir em vista delas com o mesmo grau de certeza como se as estivéssemos vendo. Na carta segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, na sua segunda parte, ele diz assim: Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. De fato, a convicção na mente de um verdadeiro cristão de que existe um Salvador é tão certa e forte como se ele realmente o visse. E o mesmo pode ser dito de sua convicção da existência do céu e das realidades eternas. Se for dito que a fé pode nos enganar, podemos responder: nossos sentidos físicos também não podem nos enganar? O olho nunca engana? Não há ilusões de ótica? O ouvido
nunca engana, não há sons errados, o sabor e o cheiro nunca enganam, nunca nos enganamos no relatório que eles nos trazem, e o sentimento nunca nos engana, nunca estamos enganados no tamanho, na dureza, na figura dos objetos com os quais lidamos, mas também, para todos os propósitos práticos da vida, os sentidos são guias corretos em geral, não nos desviam. Então podemos dizer que existem objetos de fé sobre os quais nunca somos enganados e onde agimos e devemos agir com a mesma confiança como se os tivéssemos visto pessoalmente. Estamos enganados sobre a existência de Londres, Paris ou Cantão, embora nunca tenhamos visto também? Um comerciante não pode embarcar com perfeita propriedade em uma empresa comercial, supondo que exista um lugar entre Londres ou qualquer outro lugar do mundo, embora ele nunca os tenha visto. Ele não teria a reputação de louco se ele se recusasse a fazê-lo por esse motivo. E, portanto, não pode um homem, acreditando que existe um paraíso e na formação de seus planos para ele, embora ainda não o tenha visto, haja de maneira racional e sábia, como quem cria seus planos com a suposição de que existe um lugar como qualquer esse outro que, embora não tenha visto, ele crê na sua existência. Quem não viu, mas tenha conhecido, isto é, tenha conhecido, não viu na carne, nomeadamente por causa do seu caráter amável, do caráter amável de Cristo, e pelas grandes coisas que Ele fez e sofreu por você, por cada um de nós, e pelos grandes benefícios que Ele concedeu. É muito possível que entre esses cristãos dispersos, alguns possam ter visitado Jerusalém enquanto Cristo estava lá, e podem ter visto ou mesmo conversado com ele. Mas como a maior parte não tinha, Pedro fala de acordo com uma maneira apostólica usual, como se todos não tivessem visto. Os judeus pensavam que a salvação a ser realizada pelo Messias seria uma salvação do romano e de todo jugo estrangeiro. Mas isto teria sido apenas uma salvação de seus corpos. Enquanto a salvação que os crentes esperam de Cristo é a salvação das suas almas, do pecado e da miséria, e de seus corpos da sepultura. Aqueles a quem o apóstolo escreveu nunca viram Cristo em carne, a grande maioria nunca viu, e no entanto tal é a natureza realizadora da fé. Eles o amavam tão fortemente quanto qualquer um de seus discípulos a quem ele era pessoalmente conhecido. Pois a fé no Senhor o leva ao coração. E por sua habitação em nós, todas as suas virtudes são provadas e uma excelência descoberta além do que os seus discípulos contemplavam quando o conheciam na terra. Em resumo, existe uma igualdade entre os crentes no tempo presente e os que viveram no tempo da encarnação de Cristo, pois Cristo, para uma alma crente, é o mesmo hoje, o que ele era ontem e o que ele será para sempre. Por isto, embora não vendo, os meus olhos não vejam fisicamente, no entanto, crendo, nós o amamos com toda a intensidade do nosso coração. Por aquilo tudo que Ele fez por nós, pela tão grande salvação que Ele proporcionou a nós. Que essa experiência seja sua, os olhos da fé te levem a amá-lo acima dos olhos físicos.
Deus te abençoe.